2, verso 15, deixa ela aberta aí. 1 João, capítulo 2, verso 15. Nós estamos no mês de outubro, é o mês onde nós comemoramos a Reforma Protestante. Nós cristãos comemoramos a Reforma Protestante. Eu tenho lido um livro que meu amigo Bruno, cadê o Bruno? Me abençoou muito com esse livro. E durante o mês, em um momento desse mês, nós vamos falar desses assuntos que são tão relevantes para a Igreja de Jesus. E pensando nesse assunto, refletindo sobre esse assunto, meditando sobre esse assunto, algumas coisas se tornam claras e ficam fortes no meu coração, em de que nós, como igreja, precisamos estar passando por uma reforma constante. Nós olhamos a reforma que aconteceu há 502 ou 503, 502 anos atrás. Nós observamos aquela reforma como um ponto isolado na história que aconteceu lá atrás e de que hoje, vamos embora. Mas esta reforma, ela precisa acontecer na igreja todos os dias. Esta reforma precisa acontecer nesta igreja aqui, ó. Aponta para a igreja aí. Todos os dias também. Porque a igreja nós somos a igreja de Jesus Cristo. E pensando, meditando, orando, lendo, pesquisando, algumas coisas ficaram muito fortes em meu coração. E uma delas é que vivemos dias onde nós temos observado, não de hoje, mas de algum tempo já, nós temos observado que o mundo e os seus tentáculos têm tentado atingir o povo de Deus. Temos visto essa realidade. Mas como nós podemos, Leandro, fugir disso? Fazer com que isso não seja uma realidade? Só existe uma maneira. Precisamos do socorro da palavra de Deus. Precisamos do socorro da palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 17, verso 15 ao 17, diz o seguinte: não rogo que tires do mundo, mas diz, mas que os proteja do maligno. Presta atenção. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Nós precisamos do socorro da palavra nesses dias onde nós temos tentado onde o diabo tem tentado nos fisgar com as iscas que este mundo, que esse sistema tem tentado nos dar. Ontem, quem estava aqui ontem no Congresso de Famílias, foi maravilhoso. Quem estava aqui sabe o que eu estou falando. Ouvimos coisas profundas e maravilhosas, como nós falamos, se nós conseguimos colocar em prática 20% do que nós ouvimos, a nossa casa já vai caminhar diferente. E entre tudo que nós ouvimos, o primeiro período nós tivemos o Gustavo Rosanelli, da comunidade de Atibaia, falando sobre a tecnologia, e ali ele comentou algo que é uma realidade, onde ele é formado em cinema, e ele falou sobre como esse sistema o entretenimento cinematográfico, e hoje em dia as plataformas de streaming de filmes e séries têm tentado influenciar as pessoas, porque tudo tem por trás uma ideologia, tudo tem por trás uma motivação. Ninguém faz filme por fazer, vou fazer porque é legal, não. Tudo quer se passar uma mensagem. Existe um sistema, não estou falando aqui para, a partir de hoje eu vou quebrar meu celular, não estou falando isso não, irmãos, né? Não vou nem assistir série, eu assisto com a minha esposa, em alguns momentos que a gente para assistir com os meus filhos, mas nós temos que ter percepção, temos que ter sensibilidade com as iscas que estão sendo lançadas à sua frente e à sua boca todos os dias. E 1 João capítulo 2, verso 15 ao verso 17, o apóstolo João nos escreve algo muito profundo. Ele escreve o seguinte:
Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação, não é os bens, é a ostentação dos bens, não provém do Pai. Mas da onde? O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece quantos dias? Quantos dias? Para sempre. E usando como base, como textos de apoio a esse texto de 1 João capítulo 2, verso 15 e 17, gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 4, verso 4. Tiago 4, 4. Tiago 4, 4. Diz o seguinte, e Tiago já começa com os dois pés no peito, sem pedir licença e sem falar graça e paz. Ele já começa o seguinte, 4, verso 4, adúlteros. Tiago já começa agressivo, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz o quê? Inimigo de Deus. Abra agora comigo, no profeta Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30, verso 1, volta lá no Velho Testamento, lá nos profetas maiores, profeta Isaías, capítulo 30, verso 1. Diz assim, quando o Senhor começa falando com a gente, ai, Ele começa falando, ai, ali ó, ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem a minha aprovação, para ajudar pecados sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar, o que fala aí? Proteção no poder do faraó, e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhe trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará o quê? Humilhação. Ainda em Isaías, vai até o capítulo 31 agora. Todos esses textos que nós estamos lendo, eles apoiam ao texto de 1 João, que nós lemos no começo. Capítulo 31 diz o seguinte, verso 1, e começa com ai de novo. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavalheiros, mas não olham para quem? O Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Vamos até o profeta Jeremias agora, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, verso 11. Diz assim: alguma nação já trocou os seus deuses? E eles
nem sequer são deuses. E aí o Senhor fala: mas o meu povo trocou a sua glória por deuses. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Pai, essa é a tua palavra, essa é a tua igreja, esse é o teu povo. Manifesta a tua glória entre nós. Fala conosco, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz e, com a ajuda do teu Espírito Santo, praticarmos tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Algumas perguntas que precisam de resposta. O que leva um filho de Deus a amar o mundo? Quando nós lemos lá em 1 João, o apóstolo João, ele está escrevendo não a pessoas que não conhecem a Deus, mas o apóstolo João está escrevendo a pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor, denominando a cristãos. Pessoas que tiveram uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que leva um filho de Deus a amar o mundo? Será que é a falta de contentamento com Deus? Será que é buscando paz interior? O que leva, meus irmãos, um filho de Deus, um cristão, a descer ao Egito procurando socorro? Sendo que nós todos os dias declaramos que o nosso socorro vem de quem? Do Senhor que fez. O Senhor que libertou o povo dos egípcios, libertou-os, e Deus fala que aquele povo que ele libertou voltou para os egípcios a pedir socorro. O que será? O que leva um cristão, um discípulo de Cristo, a procurar as delícias do mundo? O que leva? O que leva um cristão a desprezar o manancial de água viva para tomar águas sujas e salobas que o mundo e o Egito oferecem? O que leva, meus irmãos? Porque muitos de nós ainda amamos a este mundo. Perguntas como essa me trouxeram inquietação. Na realidade, não é de hoje, me traz há algum tempo já. Me traz uma inquietação em saber que, como nós, que fomos tirados do mundo, fomos salvos pelo Senhor Jesus, fomos tirados do mundo pela obra do novo nascimento, ainda amamos este mundo. Estamos neste mundo porque Jesus nos salvou, nos libertou, e após nos salvar e nos libertar, Ele coloca em nós a sua vida e nos envia a este mundo para que eu e você possamos ser sal da terra e luz do mundo. Mas o que acontece? Continuamos amando a este mundo. Precisamos ter em mente algumas coisas. Que, em primeiro lugar, o governador desse sistema e deste mundo, o grande rei deste mundo, foi o mesmo que crucificou o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós continuamos amando este mundo. Sabemos que o mundo é governado por Ele, sabemos que Ele tem domínio sobre este mundo e sobre o sistema que nos envolve, os tentáculos deste mundo. Imagina um polvo gigante com muitos tentáculos, tocando, tentando agarrar aqueles que são os novos nascidos. E nós continuamos amando este mundo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ter em mente que muitas vezes
o meu e o seu coração está dividido. Dividido. Por quê? Porque o mundo tem maneiras de cativar o nosso coração e de acessar a nossa mente. O Senhor deste mundo, através desse sistema maligno, tem maneiras de cativar o meu e o seu coração e de cativar a nossa mente. E qual o caminho que nós podemos trilhar para que nós sejamos guardados dessa situação? Guardados desses tentáculos que todos os dias tentam nos tocar e nos roubar da presença de Deus. Eu queria falar com vocês algumas coisas. Primeiro, nós precisamos fazer o quê? Pedir, rogar ao Espírito Santo que desperte em nós um amor profundo ao Senhor. Um amor profundo ao Senhor. E quando existe o amor profundo, existe intimidade. Nós desenvolvemos um amor que envolve intimidade com o Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2, verso 4. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Apocalipse 2, verso 4 diz o seguinte. Essa aqui é a carta que o Senhor Jesus enviou para a igreja de Éfeso. E ele diz o seguinte: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o quê? Primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Presta atenção. Esse texto não diz, vocês deixaram de evangelizar, vocês deixaram de se reunir, vocês deixaram de adorar, vocês deixaram de fazer boas obras, vocês deixaram de praticar ações sociais, não diz nada disso. Esse texto diz, vocês abandonaram o seu primeiro amor. E esse texto se refere à falta de intimidade. A falta de intimidade. Jesus fala que aquela igreja que fazia tudo bonito, porém não tinha intimidade com Ele. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que desperte em nós um amor profundo por Ele, pelo Senhor. Precisamos pedir isso. Em segundo lugar, nós precisamos ver o quanto Ele nos amou. Será que todo mundo aqui sabe que Deus te ama, certo? Certo ou errado? Pode levantar a mão, irmão, não está errado não, está certo. Assim é verdade, glória a Deus, pode falar, parece que não com medo. Deus te ama. Você sabe quanto Ele te ama? Sabe que você já mensurou o quanto Ele te ama, o quanto Ele te ama? E nós podemos enxergar o quanto Ele nos ama, sabe como? Enxergando o preço elevadíssimo que o Senhor Jesus pagou para nos salvar, e nós pouco sabemos desse preço. Nós falamos do amor de Deus, mas nós não enxergamos como este amor foi manifesto pelo preço que o Senhor Jesus pagou por mim e por você. E falando deste amor, eu queria falar com vocês de 3 atitudes práticas onde o Senhor Jesus demonstrou o seu amor por nós. Nós falamos que Deus nos ama. Fala para quem está do seu lado. Fala para quem está do seu lado. Deus te ama. Se ele estiver dormindo, dá um tapinha nele e fala assim, acorda aí, cara de pau. Deus te ama. Porque eu sei que tem uns dormindo aqui. Acorda ele. Fala assim, acorda aí, irmão. Deus te ama. Aí ele vai acordar assustado. Perdi o quê? Primeira atitude está lá em Filipenses capítulo 2, verso 6. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, verso 6.
A primeira atitude prática, onde Jesus demonstrou o seu amor por nós. Filipenses capítulo 2, verso 6. Nós só vamos conseguir, presta atenção, desligar um pouco o satélite que capta o amor às coisas deste mundo, quando nós enxergar o nosso satélite, a nossa antena, detectar o amor de Deus por nós. Porque enquanto eu saber que Deus me ama, mas não saber o tamanho deste amor, eu vou continuar sendo seduzido pelo sistema que este mundo nos oferece. Em Filipenses capítulo 2, verso 6 diz o seguinte, nós vamos até o verso 11, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fala glória a Deus. Sabe qual é a primeira atitude prática? A primeira atitude prática é que, por amor a mim e a você, Ele deixou a sua posição de glória. Ele foi até as últimas consequências, largando a sua condição de glória e assumindo a posição de servo. Ele estava assentado no trono do universo. A palavra diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Sobre a sua cabeça tinha uma coroa, que lhe simbolizava o poder, o reino do universo. Ele participou de tudo. Anjos, serafins o adoravam. As estrelas estavam em suas mãos, porque Ele é o Senhor absoluto, e até então Ele era o Senhor em forma de Deus. E a palavra fala que Ele deixou a sua posição de glória e assumiu a posição de servo, nascendo de uma virgem. Presta atenção, eu e você, a partir do momento em que nós nascemos, lógico que antes, na concepção, mas quando nós nascemos, nós nos tornamos uma pessoa que andou por este mundo. Jesus, quando nasceu, Ele já existia. Para dar um choque na minha cabeça isso. Quando Ele nasceu, Ele já existia. Mas Ele já existia antes na condição de Deus. Mas nasceu na forma de homem. Quando Ele nasceu na forma de homem e nasceu por Maria, Ele assumiu a natureza humana. E se tornou o que a partir daquele momento? O que Ele se tornou? Ele ganhou uma nova natureza, a natureza humana. Ele se esvaziou do quê? Da sua natureza. Ele se esvaziou o quê? Da sua glória. Mas Ele teve em si ainda o quê? A sua divindade. Ele tinha duas naturezas, natureza divina e natureza humana. Se tornou servo. Jesus era uma pessoa com duas naturezas. E por que Ele fez isso? Por amor por mim e por amor a você. Por que Ele fez isso? Porque somente Deus poderia nos salvar da nossa condição de pecadores. Se um homem tentasse pagar o preço, ele seria condenado. Mas somente Deus. Então acontece, Deus vem, assume a natureza humana e vai para a cruz e paga o preço do pecado. Amém?
Primeira atitude. Por amor, ele deixou a sua posição de glória. Por que eu estou falando tudo isso? Para você começar a entender um pouquinho do amor de Deus. Segunda atitude prática. Ele não se importou com ele mesmo. Mas ele se importou com quem? Comigo e com você. Lucas 22, 42. Olha o que ele diz. Isso aqui é um texto que nos dá clareza do que ele estava prestes a enfrentar. E ele não se importou com ele, mas ele se importou comigo e com você. Lucas 22, 42 diz o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja feito o quê? Mas é de quem? A tua. Lucas relata o sofrimento dele, era tamanho naquele momento, que ele suava gotas de sangue. Por quê? Por que será? Será que ele estava com medo da cruz? Será que Jesus temia a cruz? O porquê da aflição da morte? Sabe, meus irmãos, Jesus sabia que quando ele estivesse pendurado na cruz, no madeiro, ele iria clamar: Deus meu, por que o quê? Me abandonastes. Pois naquele momento, ali, os nossos pecados estariam sobre ele. E naquele momento em que os nossos pecados estariam sobre ele, haveria uma interrupção de uma comunhão que existe desde a fundação do mundo. Uma comunhão que ele sempre desfrutou com seu Pai. Haveria uma interrupção. Jesus, na realidade, segundo a minha versão, isso aqui é a minha versão, tá, irmãos? Não é da Bíblia, não. Jesus declarou o seguinte, quando ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele falou o seguinte: Pai, eu abro mão da minha comunhão contigo, para que o teu amor seja derramado sobre eles. Para que o teu amor seja derramado sobre eles. Então, em primeiro lugar, por amor a nós, ele deixou a sua posição de glória. Segundo, ele não se importou com ele mesmo, ele se importou com você e comigo. Terceiro lugar, ele desceu ao inferno. É verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Abra comigo. Atos, capítulo 2, verso 27. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Verso 31. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado aonde que fala aí? No sepulcro, algumas versões falam na morte, e cujo corpo não sofreu decomposição. A tradução ao pé da letra do original, de morte, sepulcro, é Hades. Só que Deus é sábio. E olha o projeto maravilhoso que Deus estava executando naquele momento. Primeiro, ninguém poderia tirar a vida de Jesus. Ninguém poderia tirar. Ele mesmo a entregou. João 10, 17, 18. João 10, 17, 18. Coloca para mim, Rafael, por favor. João 10, 17, verso 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para quê? Verso 18. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Então quer dizer, ele se entregou. Tenho autoridade para dá-la e para... Aí ele fala: esta ordem recebi de meu Pai. Então ninguém poderia tirar a vida de Jesus.
Ele se entregou por amor. E no momento que ele se entregou, que ele foi crucificado, naquele exato momento, todos os pecados foram colocados sobre Jesus. Os pecados foram colocados sobre ele. Ele não foi contaminado pelo pecado. Os pecados foram colocados sobre ele. E naquele momento que acontece, a morte vem sobre ele. E Jesus morre. E porque a morte veio sobre ele, ele desce ao inferno. Sabe por quê? Porque nós merecíamos o quê? Irmão, você merecia o inferno. Pronto, falei. Eu mereci o inferno. Nós merecíamos o inferno. A morte vem, os pecados são colocados sobre ele. E naquele momento ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Há uma interrupção da comunicação em que Jesus sempre desfrutou com Deus. E acaba ali, a morte vem sobre ele morre, ele desce ao inferno. Só que, meus irmãos, a morte só tem poder para reter o que o pecado tocou. Mas o pecado não tocou em Jesus, o pecado não havia tocado nele. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 1, verso 17. Apocalipse capítulo 1, verso 17. Olha o que diz. Quando o vi, achou aí? Último livro da Bíblia, está facinho de achar. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, da morte e do inferno. A única maneira que se existirá de entrar na morte e não deixar com que ela te retenha é entrando nela sem pecado. E Jesus fez o quê? Ele entrou na morte sem pecado. E estando sem pecado, ele saiu dela. Hebreus 2,14. Coloca para mim, Rafael, Hebreus 2,14. Olha o que diz Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, ele desceu à morte, desceu ao inferno, mas a morte não pôde reter ele, porque o pecado não tinha tocado nele, e ali ele derrotou a morte e derrotou o diabo, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Em primeiro lugar, ele deixou sua posição de glória. Segundo, ele não se importou consigo mesmo, ele se importou comigo e com você. Em terceiro lugar, ele desceu ao inferno. Por quê? Por amor. Por amor. E por causa deste amor, nós temos hoje, no trono do universo, um Deus ferido. Será? João 20, 25 a 28, nos relata Tomé, quando colocou o dedo na ferida de Jesus. Por que ele está ferido? De amor por mim, de amor por você. Haverá um tempo onde tudo será consumado, irmãos. Tudo será consumado. E nós receberemos um corpo glorificado, igual ao de Cristo. Temos um corpo perfeito. Eu vou ser magro lá, irmãos. Que lindo, né?
corpo perfeito. Porém, o nosso Senhor ainda terá as marcas dos pregos nas mãos. Sabe por quê? Essas marcas estarão lá eternamente com uma declaração, como testemunha do amor dele por nós, do amor dele por mim e por você. Espera, isso aqui é o... Acabou, tá bom. Eu coloquei um cronômetro aqui, mas vou ignorar ele, né? Tem uma ilustração importante, interessante, sobre Policarpo. Policarpo foi o bispo da igreja de Esmirna. Ele viveu no segundo século, em torno do ano de 155 depois de Cristo. E Policarpo foi um homem que conhecia o amor de Deus. E naquela época a igreja, ela era perseguida pelo imperador Trajano. Ele era um perseguidor de cristãos, e esse imperador, ele exigiu o quê? A adoração a um imperador, a César. E os cristãos, e sabe como eles eram conhecidos? Como ateus. Porque quem não se dobrava diante de César e declarasse que César é Senhor, era ateu. E acontece o seguinte, num determinado momento da vida de Policarpo, ele estava adorando a Deus, e aí os autoridades, os soldados acharam ele, levaram ele, e ali, levaram ele diante das autoridades, e aconteceu o seguinte, quando ele foi diante das autoridades, eles falaram o seguinte para Policarpo: Policarpo, pode continuar adorando a Jesus, não tem problema não, é só você dizer, César é Senhor, ele vai embora, vira as costas e você volta a fazer tudo como você sempre fez. Parece fácil, né? Poxa, presta atenção, morrer, não, é só falar César é Senhor, beleza César, fui, beijo, fui, tchau, e continuar. Mas Policarpo responde o seguinte: fazem 86 anos que eu sirvo ao meu Senhor, e ele nenhum mal me fez. Como hei de negar e de maldizer ao meu rei que me amou e me salvou? E após essa declaração, Policarpo foi queimado vivo. Mas não para por aí. O que mais me chama a atenção foi a oração dele antes de ser queimado. Suas últimas palavras em oração, antes de ser queimado vivo, foram: Senhor, presta atenção, irmãos, ele foi queimado vivo. Quando a gente queima o dedo, você já, xinga o diabo, xinga a hoste, demoníaca, xinga o fogão, xinga a ultragás, xinga todo mundo, queimou o dedo. E aqui, ele orou o seguinte: Senhor, Deus soberano. Ele reconhece a soberania de Deus, mesmo diante da morte. Senhor Deus soberano, dou-te graças. Aqui tem parafuso, irmãos. E aqui, nessa frase que ele fala, eu olho para mim e falo: Senhor, que cristianismo eu tenho vivido. Jesus, tem misericórdia de mim. Olha só. Senhor Deus soberano, te dou graças porque me considerastes digno deste momento, para que junto aos seus mártires eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso eu te bendigo e te glorifico. Amém. Após essa declaração, ele morreu queimado como um ateu diante da cultura e do mundo na época. Policarpo, por conhecer o amor de Deus, se recusou a se render ao sistema deste mundo cruel. E para encerrar, será que nós conhecemos o amor de Deus? Será que eu conheço? Trazer para mim, irmãos. Tirar esse peso de você. Trazer para mim. Será que eu conheço esse amor? Será que eu conheço esse amor? Por que será que muitas vezes o mundo tem tentado me tocar? Por que será que o mundo muitas vezes consegue nos seduzir? Será que nós temos a revelação deste amor? Entenda,
que Jesus, Ele se movimenta por sua igreja. Jesus se movimenta por sua igreja. E Satanás se movimenta através do mundo. Que nós possamos olhar para esse amor. E através deste amor, termos a ciência, a referência de que Ele nos amou mais do que tudo, abandonando a sua posição de glória, se tornando servo, sofrendo, irmãos, sofrendo. Ele sofreu por amor. Às vezes você sofre por amor, por causa de uma namoradinha que te deu um pé, e você fala, ai meu Deus, você chora, fica, como é que fala? Fica na fossa, né, irmãos? Né, meninas? Né? Né, meninas? Não? Tá bom. Mas ele sofreu por amor. Ele foi dilacerado. Como disse o pastor Ailton algumas semanas atrás, ele parecia um monstro, de tão deformado. Por quê? Por quê? Por amor. Amor por mim, amor por você. Feche seus olhos no seu lugar.